Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck, da mesa radiônica xamânica e fundadora do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre Baal. Mas antes da gente falar sobre essa divindade, já vai deixando aqui o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para receber as notificações. Deixa seu comentário, quais são suas expectativas sobre o vídeo. Conta no final se você gostou. É importante a participação de vocês para saber se vocês estão gostando do canal. E mais, saiba que é necessário que vocês participem, que vocês ajudem para poder manter o trabalho aqui. Além de mandar o joinha, se inscrever no canal, quem puder e quiser vai ajudar bastante o canal enviando um superchat, um super sticker, um valeu demais, se tornando membro do clube de membros do canal ou enviando até mesmo um Pix de qualquer valor. A chave para o envio do Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. E, gente, a participação de vocês é essencial para eu poder manter o trabalho aqui. Senão eu tenho que priorizar outros projetos e os vídeos vão ficando cada vez mais escassos. Bem, então vamos começar a falar sobre Baal. Baal é uma das divindades mais emblemáticas do panteão cananeu e uma figura central na mitologia do Antigo Oriente Médio. Seu nome, um teônimo e um título honorífico, significa senhor, mestre ou proprietário nas línguas semíticas do Noroeste, faladas no Levante durante a Antiguidade. Originalmente, um título comum passou a ser aplicado a diversas divindades e acabou se consolidando como nome próprio de uma das mais poderosas entidades cultuadas na região. Baal era amplamente venerado por diversos povos do Levante, incluindo cananeus, fenícios, cartagineses e outras comunidades da região que compreende a atual Israel e Palestina. Por isso, duas características podiam variar de acordo com a tribo ou cidade que o cultuava, embora seus traços essenciais, como o domínio sobre as forças naturais, a fertilidade e a renovação da vida, permanecessem constantes. Esta multiplicidade de manifestações explica o uso do plural Baalim nos textos bíblicos, onde também aparece no singular como o Baal, frequentemente em oposição direta ao culto israelita de Javé. A Bíblia hebraica menciona Baal quase 100 vezes, geralmente como símbolo da idolatria dos povos vizinhos e como antagonista da fé monoteísta hebraica. Baal era considerado um deus guerreiro e agrícola, associado especialmente às tempestades, chuvas, relâmpagos, fertilidade da terra, guerra, vitória e aos ciclos naturais de morte e renascimento. Ele era o controlador das águas e das colheitas, o senhor da renovação e o guardião da ordem cósmica. Sua relevância espiritual e material estava diretamente ligada à importância vital da chuva para os povos agrícolas do Oriente Próximo, que viam nele o provedor da fertilidade do solo e, ao mesmo tempo, uma força potencialmente destruidora quando em desequilíbrio. Na mitologia ugarítica, Baal é protagonista do ciclo de Baal, um dos mais longos e importantes épicos preservados do Antigo Oriente Próximo. Esse ciclo narra seus confrontos contra Yam, o deus do mar e símbolo do caos aquático, e Mot, o deus da morte e da esterilidade. Tais batalhas são representações simbólicas das forças cíclicas da natureza, expressão da dinâmica da vida, morte e renascimento, que são temas centrais em muitas tradições religiosas agrárias. Essas narrativas reforçam a imagem de Baal como defensor da fertilidade e da ordem contra os agentes da destruição e do caos. O culto a Baal tinha grande relevância entre os povos cananeus, fenícios e cartagineses. Em Cartago, por exemplo, Baal-Amon era o deus supremo, associado à fertilidade, aos grãos e possivelmente à lua ou ao sol. Representado com chifres de carneiro, ele tinha como consorte a deusa Tanit e era também reverenciado como Baal Karnaim, ou o Senhor dos Dois Chifres.
Há evidências arqueológicas controversas, sugerindo que sacrifícios humanos, inclusive de crianças, eram realizados em sua honra. No passado, estudiosos chegaram a associar Baal a cultos solares e a outras divindades patronais. Contudo, evidências arqueológicas e inscrições revelam uma identificação mais precisa com o deus da tempestade e da fertilidade Haddad, que, com diferentes nomes e atributos locais, era venerado em grande parte do Levante. Gente, já tem vídeo sobre Haddad aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. É só você dar uma olhadinha por lá. E também sobre Moloque, que é o que eu vou falar agora, tá? Além de Haddad, outros deuses considerados senhores, como o controverso Moloque, foram por vezes interpretados como manifestações regionais ou sincréticas de Baal. Com atributos que uniam o céu tempestuoso, a terra fértil e o sol vivificante, Baal era invocado tanto para proteção quanto para prosperidade. Seu culto incluía rituais que buscavam garantir a regularidade das estações, a abundância das colheitas e a continuidade da vida. A figura de Baal, marcada pela ambivalência entre destruição e regeneração, simbolizava a visão cananeia de um universo em constante transformação, governado por forças divinas que exigiam reverência, oferendas e equilíbrio. Mais do que um deus de poder bruto, Baal era compreendido como um mantenedor da ordem natural e espiritual do mundo antigo. Nas representações antigas, Baal é frequentemente retratado como um homem robusto, empunhando um raio ou um machado, símbolos inequívocos de seu domínio sobre as tempestades, o trovão e as forças naturais. Em muitos relevos, ele aparece montado em um touro, animal que representa força e fertilidade, acentuando sua conexão com os ciclos da terra e da vida. Sua imagem transmite a autoridade, vigor e imponência de um poderoso guerreiro celeste. Acreditava-se que Baal habitava ao topo do monte Zafon, um local simbólico que reforçava sua soberania sobre os céus e o clima, especialmente as chuvas vitais para a agricultura. Essa morada elevada também sugeria um elo entre o divino e o mundo material, onde o Deus exercia influência direta sobre o sustento dos povos. As descobertas arqueológicas da antiga cidade de Ugarit, particularmente uma biblioteca de tábuas de pedra contendo mitos e hinos, lançaram luz sobre a importância de Baal no panteão cananeu, que abrigava mais de 230 divindades. Nesses registros, Baal emerge não apenas como uma divindade isolada, mas como parte de uma intrincada rede de relações mitológicas. Ele é descrito como descendente de El, o Deus Criador, e mantém um elo profundo com a deusa Anat, sua irmã ou consorte, em certos mitos, que o auxilia em batalhas cósmicas e o defende com ferocidade. O nome Baal, oriundo de uma raiz semítica que significa senhor ou mestre, foi inicialmente um título honorífico aplicado a diversas divindades locais do Oriente Próximo. Com o tempo, essa designação passou a estar associada mais diretamente à figura do deus das tempestades e da fertilidade, cuja influência permeou vastas, regiões e culturas. Nas línguas semíticas do noroeste, como o ugarítico, fenício, hebraico, amorreu e aramaico, o termo Baal abrangia sentidos como proprietário, mestre, senhor e até mesmo marido, enquanto sua forma feminina, Baalá, significava senhora ou esposa. Cognatos dessa palavra aparecem também em outras línguas afro-asiáticas: o acádio Belu, o amárico Baal e o árabe Baal, que, inclusive no hebraico e árabe modernos, ainda podem ser utilizados com o significado de marido. Essa presença linguística revela o peso simbólico e cultural de Baal, refletido inclusive na onomástica das populações do Levante. Antes que sua adoração fosse rechaçada pelos israelitas como idolatria, o nome Baal aparecia frequentemente em nomes teofóricos como Jerubaal, Meribaal, Esbaal e Aníbal, ou Graça de Baal, que permeavam as culturas hebraica, fenícia e cartaginesa. No entanto, à medida que o culto a Baal passou a ser considerado herético, houve uma substituição deliberada do elemento Baal por Boshet,
que é um termo hebraico que significa vergonha, resultando em nomes como Isbosete, anteriormente Isbaal, e Yerubeshet. Nos estágios iniciais da religião israelita, o uso de Baal em nomes não era necessariamente sinal de sincretismo religioso ou idolatria, pois o título era uma referência genérica a um senhor ou deus. Esta neutralidade, porém, foi corroída com o avanço das tensões teológicas e culturais, especialmente durante os reinados de Acabe e de sua esposa fenícia Jezabel. Nessa época, o nome Baal passou a simbolizar a oposição ao monoteísmo promovido pelos profetas de Israel. Os relatos sobre Baal remontam, em forma escrita, a meados do século XV e ao final do século XIII antes da Era Comum, embora se presuma que suas origens sejam ainda mais antigas, preservadas por longa tradição oral antes de serem fixadas em tábuas. As escavações da antiga cidade de Ugarit, hoje Ras Shamra, na Síria, iniciadas em 1929, revelaram milhares de tábuas cuneiformes que registram as histórias dos deuses cananeus, em especial a ascensão de Baal como rei dos deuses, substituindo El. O culto a Baal floresceu no Levante durante o segundo milênio antes da Era Comum, especialmente em Canaã, região que hoje abrange Israel, Líbano, Síria e partes da Jordânia, refletindo a profunda relação da religiosidade local com os ciclos climáticos. A importância de Baal estava intrinsecamente ligada à dependência das chuvas para a agricultura, ao contrário das civilizações do Egito e da Mesopotâmia, mais voltadas à irrigação fluvial. Baal era, nesse contexto, o deus das tempestades, do trovão e da fertilidade, representado como portador de um raio ou de um porrete, símbolos de poder atmosférico e força guerreira. Os verões secos da região eram explicados como o período em que Baal estava no submundo, e seu retorno no outono era celebrado como a volta das chuvas revivificantes. Com o tempo, sua imagem adquiriu também um papel sustentador cósmico, sendo em algumas tradições corregente ao lado de El, onde este exercia função executiva e Baal de mantenedor do cosmos. Segundo relatos antigos, como os de Sanconiaton, os fenícios identificavam Baal com o Sol, Beel-Samen, senhor dos céus, e o associavam a Zeus. Em outros contextos, ele era comparado a Héracles e também identificado com planetas como Saturno ou Júpiter. O nome Baal, embora atestado em diversas inscrições e nomes teofóricos, raramente aparece com domínio exclusivo. Geralmente é acompanhado por outros deuses, demonstrando sua integração em um panteão mais amplo. As tábuas de Ugarit, entretanto, revelam um Baal com funções bem definidas, controlador da chuva, do vento, da fertilidade e da justiça. Nessa tradição, Baal enfrentava Mot, o deus da morte e da esterilidade, em uma batalha cósmica. A vitória de Baal assegurava 7 anos de fertilidade e abundância, ao passo que sua derrota resultava em 7 anos de seca e fome. Baal também combateu Yam, o deus do mar, para conquistar a soberania divina, sendo retratado como um herói mitológico que toma para si a realeza do cosmos. Sua adoração não se limitava a um local específico. Apesar de o Baal de Ugarit ser uma figura central, havia múltiplos Baalim, ou senhores locais, reconhecidos em diferentes comunidades. Esse aspecto plural é refletido nas escrituras hebraicas, que mencionam os Baalim como divindades locais, reforçando a ideia de um culto adaptável e presente em diversas localidades. Em Ugarit, Baal é mencionado como filho de El e habitante de um palácio no Monte Zafon. Seu culto se expandiu com o comércio, atingindo outras cidades importantes do Levante. Ao chegar a Ugarit, Baal Haddad, uma versão sincrética de Baal, já era uma divindade consolidada, originária da Mesopotâmia, sob os nomes de Haddad no norte e Iskur no sul, e atestada desde o Império Acádio. Durante o primeiro Império Babilônico, ele começou a ser associado ao touro, animal que mais tarde se tornaria central em sua iconografia. Em sua trajetória mesopotâmica, Baal Haddad esteve ligado ao deus da tempestade Ninurta e ao deus Enlil, com funções semelhantes.
A integração entre panteões fez com que Baal também fosse vinculado a Shamash, o deus da justiça, a deusa da lua Nana, ligada à fertilidade e colheita, a deusa dos grãos Shala e mais tarde a Dagan ou Dagon, importante divindade fenícia. Bem, gente, além de Haddad, já tem vídeo sobre Dagon aqui na playlist sobre os deuses e deusas também. Na cidade fenícia de Baalbek, localizada no atual Líbano e nomeada em sua homenagem, Baal era cultuado com sua consorte Astarte, deusa do amor, da guerra e da fertilidade, associada também a Ishtar e Inanna. Já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas, sobre Astarte e sobre Inanna. É só dar uma olhadinha por lá. Ainda que Astarte fosse mais popular que Baal em Sidom, com maior número de templos dedicados a ela, ele permanecia influente o suficiente para inspirar o importante ciclo de Baal, um conjunto mitológico que consolidava sua posição como deus dos céus, da chuva e da realeza. Nesse ciclo, Baal também se relaciona com outras deusas, como Anat, que é sua irmã e consorte, Asherá e Astarte. Asherá, inclusive, aparece nas escrituras como símbolo de fertilidade, frequentemente condenada pelos profetas israelitas. Também já tem vídeo sobre Asherá aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Baal também era cultuado em rituais que envolviam sensualidade e prostituição sagrada nos templos. Em determinadas ocasiões, exigia-se o sacrifício humano, geralmente do primogênito, prática denunciada nos textos bíblicos, como em Jeremias. As cerimônias em sua honra envolviam gritos estáticos e autoflagelações, como descrito em Reis, no episódio do confronto com Elias. Esses rituais eram frequentemente associados à fertilidade e, por vezes, tinham caráter orgiástico. Em diversas culturas, Baal era identificado por nomes como Bol, Bel, Baal, Belas em latim ou Belos em grego, sendo associado a figuras como Zeus ou Hércules, como a gente já viu aqui, e também a Beleno. Já tem vídeo sobre Zeus aqui na playlist sobre os deuses e deusas e também sobre Beleno. É só dar uma olhadinha por lá. O culto a Baal, portanto, se revela como um fenômeno religioso complexo, entrelaçado com a agricultura, política, guerra e ciclos cósmicos. De um deus das tempestades, ele passou a ser símbolo de fertilidade, rei dos deuses e até juiz divino, e sua presença em múltiplas tradições, idiomas e regiões reflete sua profunda influência na religiosidade do Antigo Oriente Próximo, sendo ao mesmo tempo uma figura mítica, política e espiritual, cuja imagem ressoou através dos séculos. Baal é uma figura complexa, associada aos ciclos de fertilidade, morte e renascimento, e frequentemente descrito como filho de Dagon, deus das sementeiras. Baal simboliza o renascimento da terra após a morte do ciclo agrícola, morrendo no outono e renascendo na primavera, momento no qual lhe eram oferecidos os primeiros frutos como tributo sagrado. Em outras tradições, especialmente nos textos ugaríticos, Baal é descrito como filho de El, o deus supremo, e de Asherá, também chamada de Atirá, a grande deusa-mãe, compartilhando a linhagem com divindades como Yam, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e da seca, ambos com quem tratava embates simbólicos representando as forças da natureza. A presença feminina associada a Baal é um ponto de debate. Enquanto muitos o vinculam à deusa Astarte ou Astarote, correlata de Ishtar, com quem dividia cultos marcados por orgias, rituais e sacrifícios humanos, outras fontes apontam a Anat, possivelmente sua irmã, como sua verdadeira consorte, especialmente nos mitos como o ciclo de Baal e a festa da bebida de El, onde ela aparece de forma distinta de Astarte. Baal também teria tido filhos divinos, como Pidrai, Talai e Arsai. O touro era um de seus principais símbolos compartilhado com El, reforçando sua conexão com força, fertilidade e poder celestial. O culto a Baal envolvia práticas intensas, como a preparação de bolos sagrados, rituais de brutalidade e oferendas humanas, refletindo o caráter intenso e agrário das civilizações que o veneravam. Baal, cuja origem remonta à antiga mitologia cananeia, era inicialmente visto como um servo dos desígnios do Deus Supremo El, mas rapidamente se tornou uma das figuras centrais e mais poderosas do panteão semítico ocidental.
Sua trajetória mitológica é marcada por confrontos épicos e transformações simbólicas profundas. Em uma das narrativas mais conhecidas, Baal derrota Yan, o deus do mar, numa luta que representa a vitória da ordem sobre o caos aquático primordial. Yan, ao ser nomeado rei por El, tenta subjugar os demais deuses e violar Asherá, a deusa-mãe, mas Baal recusa-se a aceitar essa tirania. Armado com armas mágicas, Yagrush e Aimur, forjadas por Cotar, o Cassis, Baal vence Yan e conquista o direito de reinar, sendo coroado como novo soberano divino. Sua ascensão, no entanto, desperta a fúria de Mot, o deus da morte e da seca, iniciando um novo ciclo de conflito. Mot captura Baal e o leva ao submundo, deixando a terra estéril e silenciosa. Baal tenta enganá-lo com um substituto, enquanto Anat, sua irmã ou consorte, derrota Mot em um ato violento de vingança. Contudo, Mot ressurge, exigindo novamente sua submissão. E aí é quando Baal retorna, agora fortalecido, derrota Mot e restaura o equilíbrio entre vida e morte com o aval de El e dos outros deuses. Essa epopeia, conhecida como Ciclo de Baal, narra não apenas conflitos divinos, mas também simboliza os ciclos naturais das estações, as disputas de soberania cósmica e as tensões entre gerações mitológicas. A figura de Baal representa a juventude divina triunfando sobre forças mais antigas, ecoando o padrão de outras culturas, como Zeus sobre Cronos ou Javé substituindo El. Baal também enfrenta criaturas serpentinas associadas ao caos hídrico, como Lotan, Tanin e um monstro de 7 cabeças, reforçando seu papel como defensor da ordem e patrono dos navegantes e agricultores. Já tem vídeo aqui no canal também sobre Lotan, dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Baal não é apenas o deus da chuva e da fertilidade, mas também ao vencer Mot, se torna Baal Hapi Uma, líder dos Refaim, os ancestrais divinizados, estabelecendo-se como regente do mundo espiritual e dos mortos. O mito da construção de seu palácio, com o apoio de Asherá e do deus artesão, alude à edificação de seu templo em Ugarit, cuja localização próxima ao templo de Dagon reforça sua filiação divina. Esse palácio, erguido sem janelas a princípio, representa o temor ancestral da infiltração da morte no mundo dos vivos. Ao longo da história, o culto a Baal se espalhou desde Canaã até o Egito, Fenícia, Babilônia, Grécia e até Marsella, alcançando o mundo mediterrâneo através das colonizações fenícias. Ele foi adorado com diferentes epítetos e formas locais, sendo identificado em Ugarit como Baal vitorioso, o mais poderoso, Baal de Ugarit, e, em contextos montanhosos, como Baal Zafon. Também era chamado de Baal das Flechas, Baal do Líbano, Baal de Sidom, Baal Shamem e até Baal Amon. Essas designações variavam de acordo com a cidade ou função cultural, à semelhança das manifestações locais da Virgem Maria no catolicismo. A diversidade de epítetos indicava, na verdade, diferentes aspectos e manifestações de um mesmo Deus. No contexto israelita, Baal foi adorado como Baal Peor e até mesmo considerado o deus oficial de 10 tribos durante o reinado de Acabe. Seu culto persistiu em Judá até o exílio babilônico. As escrituras mencionam sacerdotes de Baal de várias classes e cidades, com nomes compostos, como Baal Gade, Baal Tamar e Baal Amon. Em Moabe, era identificado com Príapo, e segundo estudiosos como A.A. de Sayce, influenciou até o disco solar alado promovido por Amenófis IV no Egito. A luta contra sua adoração aparece em diversos episódios bíblicos. Gideão destrói seus altares, Elias condena sua veneração por Acabe e os profetas o associam à idolatria e à corrupção espiritual. Baal foi demonizado nas escrituras, se tornando símbolo de oposição a Javé. Em Reis II, é mencionado como Baal-Zebu, o senhor das moscas, identificado mais tarde com Beuzebu e ligado ao conceito cristão de demônio, associação que perduraria até a Reforma Protestante. No Islã, Baal passou a ser relacionado com Iblis, o demônio, enquanto Javé e Alá foram elevados como deuses únicos.
Contudo, evidências arqueológicas sugerem que Javé e Baal compartilharam o mesmo panteão no início da religiosidade semita, ambos aliados na ordem contra o caos antes da centralização do culto monoteísta. Estruturas culticas e terminologias encontradas em escavações demonstram continuidade entre os cultos israelitas primitivos e as práticas religiosas da Síria-Palestina. Elementos míticos como o combate com o dragão cósmico aparecem tanto na mitologia de Baal quanto na poesia bíblica, evidenciando raízes comuns. O próprio Javé, em alguns textos antigos, parece ter pertencido ao panteão governado por El. Mas para se tornar supremo, foi necessário eliminar seus predecessores, e Baal foi relegado à sombra como demônio ou adversário. O culto a Baal envolvia rituais de sacrifício e oferendas para garantir chuvas abundantes e colheitas fartas. Sacerdotes realizavam cerimônias em altares ao ar livre, em montanhas ou em templos dedicados, onde se buscava a bênção do Deus para a prosperidade da comunidade. Templos a Baal foram encontrados em várias cidades antigas do Levante, como Ugarit, Biblos e Tiro. Esses templos eram complexos que incluíam altares, pátios e espaços para rituais públicos e privados. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim ou Balim. Seus templos e altares eram construídos no alto dos morros sob árvores ou no teto das casas. Havia uma grande quantidade de sacerdotes que queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar e, caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Embora o culto original de Baal tenha desaparecido com a ascensão do monoteísmo, sua figura permanece viva nos estudos mitológicos, na literatura esotérica e em algumas correntes neopagãs, onde é reverenciado como arquétipo do poder natural e da fertilidade. Na Bíblia, Baal é mencionado com frequência, sobretudo como um símbolo da idolatria e da infidelidade espiritual do povo de Israel, especialmente nos momentos em que se afastam dos mandamentos de Javé. Um dos episódios mais emblemáticos é o da entrega das tábuas da lei a Moisés, onde os israelitas, em sua ausência, adoram o bezerro de ouro, uma imagem que ecoa práticas idolátricas como as de Baal. Durante o reinado de Manassés, por exemplo, erigiram-se altares aos Baals, e o casamento de Jezabel com o rei Acabe impulsionou ainda mais esse culto, levando o monarca a construir um templo em homenagem a Baal para agradar sua esposa Fenícia. Essa adoração promovida pela realeza e pelo povo envolvia práticas condenadas pelos profetas, como os sacrifícios humanos, oferta de incenso, construção de altares e rituais pagãos diversos. O confronto entre o profeta Elias e os 850 sacerdotes de Baal, narrado em Reis I, torna-se um símbolo máximo da disputa espiritual entre o monoteísmo javista e o politeísmo cananeu. No Monte Carmelo, enquanto os profetas de Baal clamam em vão por fogo do céu para consumir o sacrifício, Elias ora e Javé responde com uma chama que devora até a água que cobria o altar. O povo, testemunhando o milagre, se volta contra os sacerdotes de Baal, que são executados por ordem do profeta. Esse momento marca o início de uma campanha de purificação religiosa, com a erradicação dos santuários dedicados a Baal e a consolidação do monoteísmo. Diversos outros profetas, como Jeremias, Oséias, Miqueias e Sofônias, denunciaram com veemência o culto a Baal, utilizando metáforas como a infidelidade conjugal para retratar a apostasia de Israel. O culto ao Deus estrangeiro, com raízes fenícias, é apontado como uma das maiores ameaças à identidade espiritual israelita. A Bíblia hebraica menciona Baal cerca de 90 vezes, frequentemente como sinônimo de deuses estrangeiros e falsos, incluindo Haddad, muitas vezes referido apenas como Baal. Alguns estudiosos consideram que o Baal cultuado por Jezabel seria Melkart, o deus de Tiro. Outros, como John Day, apontam para Baal Shammem, o Senhor dos Céus, título atribuído a Haddad. Seja qual for a identidade precisa, o culto promovido por Jezabel em Samaria durante o século IX a.C. representou uma ameaça real à pureza do culto javista.
Os sacerdotes de Baal, além de queimar incenso e oferecer sacrifícios, usavam vestes rituais especiais, indicando a sofisticação do culto e sua institucionalização. O fim da seca, após a destruição dos sacerdotes de Baal, é interpretado como a confirmação do domínio absoluto de Javé sobre o clima e a vida. Com o tempo, a figura de Baal foi demonizada tanto pelo judaísmo quanto pelo cristianismo e islamismo. Na tradição cristã medieval, especialmente na demonologia presente em grimórios, como a Chave Menor de Salomão, Baal, ou Bael, como passou a ser chamado, se tornou o primeiro e principal rei do inferno, comandante de 66 legiões de demônios. Segundo relatos ocultistas, como os de Francis Barrett e Aleister Crowley, Bael teria o poder de tornar o conjurador invisível. Na tradição goética, é representado como uma criatura híbrida, com cabeças de gato, sapo e humano, às vezes fundidas com patas de aranha. Sua voz seria rouca e profunda. A demonização de Baal foi uma estratégia eficaz do monoteísmo para desencorajar os antigos cultos e consolidar a supremacia de um único Deus. O nome Baal passou a ser associado a Beelzebul, senhor das moscas, e identificado com o próprio Satanás. Essa imagem negativa persistiu até a Reforma Protestante, negativa para o cristianismo, tá? Que fique bem claro. Persistiu até a Reforma Protestante, quando seu nome voltou a circular amplamente como sinônimo do diabo cristão. Fora do contexto abraâmico, Baal também foi identificado com outras divindades clássicas, como Melkarte, Cronos, Saturnos e Belos. Já tem vídeo sobre Cronos aqui também na playlist sobre os deuses e deusas, é só dar uma olhadinha. No Alcorão, sua idolatria é denunciada pelo profeta Elias, reforçando sua imagem como adversário espiritual. No entanto, apesar de ter sido vilificado, por séculos, Baal reaparece hoje em práticas espirituais que buscam se reconectar com os antigos deuses da natureza. Para os neopagãos e praticantes da Wicca, Baal não é um demônio, mas um símbolo poderoso de fertilidade, vigor, renovação e domínio sobre os ciclos naturais. A sombra de Baal, portanto, ainda paira sobre a espiritualidade contemporânea, não como inimigo, mas como vestígio de uma fé antiga que insiste em não desaparecer. Atualmente, Baal vem sendo reinterpretado por correntes neopagãs e wiccanas que, ao rejeitarem a visão demonizada que se construiu dele ao longo dos séculos, resgatam sua imagem original como símbolo de fertilidade, proteção e poder regenerador. O Deus que outrora foi aclamado como Senhor das tempestades, da vida e da abundância, hoje desperta o interesse de práticas espirituais contemporâneas que buscam se reconectar com os antigos ciclos da terra e da divindade. Seu nome, que já ecoou nos templos de Ugarit, Sidom, Baalbek e tantas outras cidades do Levante, continua a lançar uma sombra longa e intricada sobre a espiritualidade moderna, mesmo que em silêncio e à margem das grandes tradições religiosas estabelecidas. Baal, como divindade multifacetada, representa forças naturais essenciais à sobrevivência e ao equilíbrio, sendo senhor das chuvas, fertilidade, guerra, céu e, por vezes, associado à realeza. Sua trajetória, marcada pela luta contra o caos e pela sustentação da ordem cósmica, traduz a eterna dança entre luz e sombra, entre vida e morte. Apesar da rejeição e da tentativa de apagamento promovida pela consolidação do monoteísmo judaico, os traços de sua veneração persistem em nomes, lendas e fragmentos culturais que atravessaram milênios. Nos círculos neopagãos atuais, ele é frequentemente escolhido como divindade tutelar em rituais de adoração, retomando seu lugar como força vital profundamente enraizada na religiosidade cananeia e semítica. Essa ressignificação não apenas honra a complexidade de sua natureza divina, como também evidencia a resiliência dos antigos deuses, que renascem em novas linguagens espirituais, mesmo após eras de silêncio forçado. Agora vamos falar sobre as divindades relacionadas. Quanto às divindades associadas ao trovão, às tempestades e aos céus em fúria, que são forças primordiais que tanto destroem quanto fertilizam, a gente pode encontrar um panteão de poderosos senhores do relâmpago e do estrondo. Zeus, o supremo do Olimpo, se ergue como mestre dos céus e do trovão, aquele que lança raios, impõe a ordem com sua autoridade.
Entre os nórdicos, Thor brandia o martelo Mjolnir como força viva da tempestade e defensor dos deuses e dos homens contra o caos. Nos mitos bálticos, Perkunas surge como o trovão encarnado, cavalgando as nuvens e purificando o mundo com seu trovão justiceiro. Indra, das tradições hindus, é também senhor das tempestades e da guerra, abrindo caminho nas nuvens com seu raio, Vajra, e vencendo as forças da seca para trazer fertilidade à terra. Bem, já tem vídeo aqui sobre Zeus, sobre Thor, tá bom? Entre os hititas, Teshub, reina como o deus das tempestades, montado sobre touros sagrados e empunhando o trovão como símbolo de renovação e força. Já nos relatos mesopotâmicos encontramos Haddad, que também tem vídeo aqui no canal e também é conhecido como Baal em Ugarit, cuja identidade evolui de epíteto a nome divino, representando o poder tempestuoso que fertiliza os campos e exerce domínio sobre os céus. Entre os hurritas, Teshub também ressurge com feições próprias, reafirmando o arquétipo do Senhor dos Céus em diferentes culturas. Em terras árabes, Hubal pode ser visto como uma manifestação ancestral dessas forças, enquanto no Egito, Set, com sua natureza ambígua e feroz, também representa o descontrole das tempestades e os ventos do deserto, revelando que o trovão pode tanto purificar quanto devastar, e que os deuses que o manejam são tão complexos quanto os céus que dominam. Já tem vídeo aqui sobre Set também na playlist sobre os deuses e deusas, é só dar uma olhadinha. Quanto aos símbolos relacionados a Baal, temos o raio, o machado, a clava, o touro, a tempestade, a chuva, o carneiro e o raio. Suas oferendas podem ser grãos e frutas da colheita, vinho, mel, animais sacrificados como touros ou carneiros, incenso e perfumes aromáticos. Você pode ofertar carne, né? Se você come carne. Quanto aos epítetos, Baal é uma figura complexa e multifacetada, né? E ele é envolto em uma série de epítetos que refletem seus diversos aspectos e funções dentro dos cultos antigos. Em Ugarit era conhecido como Cavaleiro das Nuvens, um título que ressaltava sua autoridade sobre os céus e as tempestades, uma referência direta ao seu aspecto de deus das chuvas e trovões, também identificado como Baal Haddad ou Baal Adu. A importância desse deus era tamanha que seu nome verdadeiro se tornou sagrado, sendo substituído por Baal, tal como Adonai substitui Javé na tradição hebraica, ou Bel ocupa o lugar de Marduk entre os babilônicos. A maleabilidade do paganismo é evidenciada na forma como diferentes povos reinterpretaram Baal segundo suas paisagens, necessidades e crenças. Entre os amorreus, Baal Haddad era cultuado como deus da chuva, venerado em bosques e próximos a fontes de água. Entre os cananeus surgia como Baal Zephon, deus das montanhas, adorado em outeiros e morros. Para os israelitas era Baal Peor, associado ao fogo e à fecundidade, com cultos marcados por orgias e prostituição sagrada no Monte Peor. E entre os cartagineses, aparece como Baal Amon, sincretizado com o deus egípcio Amon, que já tem vídeo aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. E Baal Amon era representado como uma entidade com feições de carneiro e supostamente associado a rituais de infanticídio, embora tal prática ainda seja objeto de debate entre os estudiosos. Através desses títulos e formas de culto, Baal é reverenciado como Senhor das Tempestades, o Grande Guerreiro, Mestre da Fertilidade, Domador das Águas, Rei dos Céus e da Terra, que são epítetos que revelam não apenas a sua força elementar e domínio natural, mas também sua profunda inserção no imaginário sagrado dos povos que o cultuaram. Então, a gente, colocando aqui, né, vou fazer um apanhado rápido, né, alguns epítetos, além de Mestre da Fertilidade, Grande Guerreiro, né? Temos o Senhor das Tempestades, Mestre da Fertilidade, Domador das Águas, Rei dos Céus e da Terra. A gente vai fazer uma oração a Baal, mas antes de fazer a oração, é importante falar que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você dar uma olhadinha por lá que você encontra tudo. Então, oração a Baal por Selene de Hecate. Ó poderoso Baal, Senhor dos céus e das tempestades, tu que trazes a chuva que alimenta a terra, escute a minha prece nessa hora sagrada. Guie nossos campos com tuas mãos fortes, proteja-nos com os seus trovões retumbantes,
Conceda-nos fartura, força e coragem. Que teus raios purifiquem o caminho da vida. Que teus ventos renovem nosso espírito e esperança. E que sob tua proteção possamos encontrar sempre a vitória. Baal, grande Senhor, mestre da terra e do céu, receba a minha devoção e o meu respeito eterno. E assim seja, sob teu olhar flamejante e justo. Salve Baal. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero ver aqui os comentários de vocês, quero ver os likes e quero ver a participação também através de superchat, se possível. E valeu demais, etc. Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.